Bom, tendo em vista que nas últimas aulas a gente definiu e discutiu um pouquinho, né, o que é o campo elétrico, como é que é a construção e tudo, e também como é que é a descrição da eletrostática no contexto, né, utilizando o campo elétrico ao invés da força elétrica, né, vamos resolver aqui alguns exemplos para que a gente saiba como é que a gente pega, né, os princípios da eletrostática, que são basicamente, né, lei de Coulomb e princípio da superposição, né, e como é que a gente faz para aplicá-los aos casos, né, às questões mais variadas possíveis nesse contexto, ok? Bom, os dois últimos exemplos que a gente resolveu foram exemplos de distribuições lineares de carga. Faltou eu resolver com vocês problemas de distribuições superficiais e volumétricas de carga. E aí, por conta disso, eu coloquei aqui o exemplo para a gente resolver, né, um exemplo bem tradicional também, né, todo mundo resolve esse tipo de problema nos cursos de eletromagnetismo, que é basicamente qual que é o campo elétrico gerado a um ponto P, né, que está a uma distância Z, de um disco carregado, né? Essa distância Z está em relação ao centro do disco, então esse ponto está alinhado, né? Está no eixo aqui de simetria do disco, sendo que esse disco ele tem uma carga Q, né? Ele está carregado uniformemente, e o disco tem um raio R, ok? Como é que a gente faz para calcular, para aplicar tudo, né? Tudo que a gente viu nesse contexto especificamente, para que a gente possa resolver qual que é o campo elétrico gerado por esse disco nesse ponto P. Mas bom, antes da gente começar a resolver de fato a questão, né, pegar aquela expressão para o campo eletrostático que a gente deduziu antes, né, 1 sobre 4 πε0, dq sobre r quadrado vezes o versor r, saber quem é o dq, ver quem é o r, começar a fazer essas integrações e tudo, antes da gente começar a fazer desesperadamente o nosso problema, sem pensar muito, eu queria fazer antes aqui uma regressão, né, para que a gente revisasse de uma forma bem rápida como é que a gente obteve essa expressão daqui, né, para resolver o campo eletrostático de qualquer distribuição de cargas. Pelo seguinte, se eu pego essa expressão e aplico diretamente para esse problema e para qualquer outra eletrostática, eu resolvo o problema. Certo? Essa expressão resolve qualquer problema da eletrostática, como eu tinha dito antes, porém, né, como fica claro aqui, né, eu imagino como deve ser evidente, para a gente resolver o nosso campo eletrostático, a gente precisa resolver uma integração. E, de forma geral, integrações são muito complicadas. E você já deve ter visto ao longo dos seus estudos, né, na física e na matemática ao longo de todos os anos, desde o ensino médio, você deve se lembrar que o mesmo problema pode ser resolvido de várias formas diferentes. E que às vezes não, né, que grande parte das vezes, existe sempre alguma técnica que faz com que você encontre o resultado de forma muito mais rápida. Existem formas mais inteligentes de você tentar chegar no resultado do que outras. E de uma maneira geral, sempre que você encontra uma fórmula que serve para qualquer caso, que é o caso dessa nossa equação, certo? Ela resolve qualquer problema aqui da eletrostática, sempre que você encontra esse tipo de situação, normalmente não é útil você pegar essa expressão e aplicar diretamente para todos os problemas. Normalmente existem algumas classes de problemas que você consegue atacar com uma metodologia um pouquinho diferente, que vai ser o caso aqui. Essa expressão, para ser usada diretamente desse jeito, ela é muito útil, principalmente quando você tem distribuições lineares de carga. Okay? Por um motivo que eu vou deixar claro na regressão, né, que a gente vai fazer aqui, mas quando envolvem distribuições superficiais de carga, que é esse caso, ou distribuições volumétricas, que eu vou calcular com vocês, né, eu vou calcular um exemplozinho da esfera e tudo, essa expressão também resolve? Resolve. Porém, você pode calcular o campo elétrico de uma maneira mais inteligente, de forma que a expressão que a gente vai usar é uma expressão até muito mais óbvia do que essa, na verdade muito mais óbvia mesmo, só que a construção é exatamente igual. Okay? Por isso que eu gostaria de fazer essa regressão, para que vocês tivessem sempre em mente que mais importante do que as equações que a gente for utilizar para poder resolver o problema, ou qualquer problema que você tiver na física, o mais importante do que qual é a equação é como você obteve aquela equação. Porque se você sabe como você obtém uma equação, você sabe a construção da equação, é muito mais fácil de você generalizar aquela equação para casos mais convenientes, ok? Por isso que eu gostaria de fazer essa regressão. Então, pois bem, como é que a gente fez, né, para obter essa nossa expressão do campo elétrico, ok? Quando eu escrevo a expressão do campo eletrostático desse jeito, para a gente poder resolver, o que esses parâmetros significam? Como era a construção? Quem que é esse dq? Quem que é esse r quadrado? Quem que é esse r versor? Ok? Então, só reenfatizando, como é que a gente fez aqui a nossa construção? Eu vou colocar aqui, eu vou dar o exemplo para uma distribuição superficial, mas vale para qualquer uma, ok? Vamos pegar aqui como é que seria essa formulinha aplicada para esse problema. Okay, como é que eu identifico cada um desses caras? A construção foi a seguinte, a gente tem aqui o nosso disco, né, a gente quer calcular qual que vai ser o campo em um certo ponto específico aqui, que é o nosso ponto P, ok? Essa expressão, como é que foi a ideia dela? Olha,
essa distribuição daqui de cargas aqui dentro é contínua, então não dá para usar a lei de Coulomb diretamente, que é a força entre duas cargas. Porém, eu posso chegar e falar o seguinte, olha, pega uma área muito pequenininha desse cara. Essa área muito pequenininha tem uma área dA e, por consequência, ela tem uma carga dQ, certo? Como é que eu posso falar isso? Porque eu sei que esse disco tem uma densidade, certo? E qual que é a relação entre a densidade, a área e a carga? A relação é que dQ é igual a sigma dA. Então, se eu pego uma carga muito pequenininha, o que a gente faz? Né? A gente consegue garantir que tem... se eu pego uma área muito pequenininha, eu consigo garantir que a carga dentro dela é muito pequena, certo? Como essa área é muito pequena, a carga é aproximadamente pontual, de forma que eu consigo definir aqui, né, esse vetor, okay? Que é o nosso vetor R cursivo, certo? Que é o vetor que sai do que está gerando o que eu quero calcular, que é o campo elétrico, e vai até o ponto que eu quero calcular a grandeza, que é o ponto que eu quero calcular o campo elétrico. Né? E aqui dentro tem essa carga Q, que é dada por essa expressão. Então, na prática, a gente substitui aqui, certo? O nosso dQ por sigma dA e calcula tranquilamente, né? Tendo alguma forma, né? Tentando identificar de alguma forma esses R e R chapéu com cada dQ, certo? Porque, afinal de contas, a distância entre o dQ e o ponto que você quer calcular depende de como você faz, né, a escolha desse dQ, ok? Então essa foi a nossa construção. Porém, uma coisa que eu gostaria de enfatizar nessa nossa construção daqui é o aspecto filosófico por trás de você usar a lei de Coulomb e o princípio da superposição para poder chegar numa expressão geral para qualquer situação do campo eletrostático. Qual que era a ideia por trás? A ideia era a seguinte, olha, no primeiro momento, quando a gente começa eletromagnetismo, a gente só sabe calcular o campo elétrico para uma situação, que é a carga pontual, que é dada pela lei de Coulomb. Então, no início, o único campo eletrostático conhecido é qual? É o campo, né, da lei de Coulomb, que eu vou chamar aqui de EC, sendo que esse C é de conhecido, ok? Então, a gente só tem um campo conhecido que a gente sabe. Então, se você me perguntasse lá no início, qual que é o campo gerado, por exemplo, por esse disco carregado? Eu ia falar, não sei, eu só sei de uma carga pontual. Porém, quando nos é passado o princípio da superposição, o que ele permite que a gente faça? Certo? Qual que é o aspecto filosófico do princípio da superposição? O aspecto filosófico é o seguinte, olha, beleza, você não sabe qual que é o campo elétrico gerado por essa situação toda. Porém, essa sua nova situação pode ser vista como uma superposição de situações que você já conhece. Como? Fragmenta ele em muitos pedacinhos, cada um deles tem uma carga infinitesimal que vai ser dQ, que é pontual, faz toda aquela construção, ok? Ou seja, cada carguinha aqui, por mais que eu não saiba, no primeiro momento, o campo eletrostático de tudo, eu sei quanto é o campo gerado por uma dessas carguinhas. Por essa carguinha daqui, dQ, ela vai gerar um campo eletrostático muito pequenininho, que eu vou chamar o quê? De dEc. Por quê? É o campo da lei de Coulomb, só que ele é muito pequenininho, porque essa carga é pequena. Certo? Quanto é que vale esse dEc? Vale 1 sobre 4πε0 dQ dividido por R ao quadrado versor R, ok? Carga pequenininha gera um campo pequenininho. Então, né, você fragmenta o seu problema em muitos problemas que você sabe a solução e fala o seguinte, olha, o campo que você quer descobrir, que é um campo que você não conhece, pode ser visto como a superposição dos campos que você conhece. Então é basicamente isso que o princípio da superposição nos permite fazer. É calcular o que você não conhece como sendo uma junção de coisas que você já conhece. Como no início a gente só conhecia o campo da carga pontual, o único campo conhecido que a gente poderia colocar aqui no meio e fazer a integração era o campo da lei de Coulomb, porque era o único que a gente conhecia. Porém, com o passar, né, dos cursos de eletromagnetismo, à medida que a gente vai estudando mais, a gente vai aprendendo outros campos que não só o da carga pontual. Né? Só para citar dois aqui, a gente já calculou dois exemplos anteriores. A gente já calculou qual que é o campo gerado por um anel carregado e por um aro semicircular. A gente já calculou esses campos. Então perceba que agora os nossos campos conhecidos são pelo menos 3. Quando a gente terminar de calcular esse caso daqui, esse nosso exemplo, que é o do disco, a gente vai saber mais um campo. Então o nosso campo, nosso espectro de campos conhecidos vai aumentar. Então, à medida que a gente vai tendo vivência na física, a gente vai conhecendo cada vez mais tipos de campos eletrostáticos. E aí a pergunta que a gente tem que sempre fazer é a seguinte, olha, esse caso daqui, essa expressão, ela só é um caso particular desse caso geral. Percebam que esse daqui é o princípio da superposição na sua essência. E o princípio da superposição é exatamente isso. Um campo que você não conhece pode ser visto, ele é igual a uma superposição de campos que você conhece. Isso é exatamente o princípio da superposição. Então, né, para muitas situações, a gente pode fazer a pergunta, olha, existem campos conhecidos que eu posso colocar nessa integração, que vão tornar o cálculo do meu campo mais fácil do que eu partir dessa equação? E a resposta é sim.
Na maior parte das vezes, quando a gente tem distribuições superficiais e distribuições volumétricas, é mais fácil não usar a expressão desse jeito, porque a conta é mais difícil. Se você usa, você consegue resolver o problema, sem problema. Você resolve tranquilamente qualquer campo eletrostático que você quiser, você resolve. Porém, pode ser que a integração seja mais chata. Mas, de forma geral, quando você tem distribuições superficiais e volumétricas, você consegue, de alguma forma, reduzir o seu problema como sendo superposições de casos mais simples que não sejam o caso da carga pontual. E a gente vai fazer isso no caso do disco, que eu vou deixar claro pela construção. Ok? Então, tudo isso aqui que eu estou falando é só para deixar claro que quando a gente vai resolver qual é o campo eletrostático, a gente pode partir dessa expressão, que é a expressão geral? Pode. Mas a gente também pode pensar o seguinte: será que existe outro campo conhecido que eu posso fazer o princípio da superposição? Ok? E aqui eu não vou chutar a barraca e passar o spoiler de uma vez como é que vai ser esse campo aqui, apesar de que muito provavelmente você já deve ter em mente qual que vai ser, mas eu vou fazer aqui com vocês a construção natural de como a gente resolveria o problema do disco, para que, se você encontrar um problema que não seja do disco, mas tem uma mas entenda a metodologia que eu vou falar, você pelo menos consegue generalizar essas ideias e ter uma noção sempre de qual é o campo que você pode usar de forma mais fácil. Ok, mas para servir de parâmetro, sempre pensa no seguinte: sempre que a distribuição for superficial, é muito mais provável que o campo conhecido que a gente colocar aqui vai ser campos que a distribuição era linear. Por quê? Porque quando você faz superposição de coisas lineares, você pega uma coisa superficial. E quando a gente quiser saber, no caso, campos de uma distribuição volumétrica de cargas, normalmente vai fazer superposição de casos, de campos já conhecidos no caso de campos que a distribuição de carga é uma distribuição superficial. Mas a gente vai fazendo isso exemplo a exemplo. Eu vou construir aqui com vocês, tanto nessa aula quanto nas próximas, alguns exemplos, para que fique claro como é que a gente faz para resolver esses problemas mais gerais.